Alguém sabe me dizer o tema da mensagem nessa noite? Vocês já ouviram? Já viram pelo Face? Desarme sua barraca. Diga para o seu irmão: irmão, desarme sua barraca. Viu? Desarme sua barraca. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4. Jonas, conhecido como o profeta fujão. Mas não vou falar nada de fugir não aqui nessa noite. Jonas capítulo 4 diz assim. O tema aí desse capítulo é o descontentamento de Jonas. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Jonas capítulo 4. Quem não conseguir achar, vá lá na frente assim, veja a página. A minha página é 1415. Jonas capítulo 4 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma barraca. E repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A lição do Senhor. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra desapareceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos, queridos. Pai, eu quero apresentar essa palavra diante do Senhor, que ela seja vida na nossa vida, Pai. Que o Senhor nessa noite nos faça olhar e entender, olhar para dentro de nós e ver o quantas vezes, Senhor, nós estamos tão cheios de razões, mas que o Senhor nessa noite venha reinar no nosso coração, a fim de que sejamos tão parecidos com o Senhor, Pai. Faça isso nessa noite, Pai, que os nossos ouvidos espirituais estejam sensíveis para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Alguém já ouviu aquela expressão: fulano armou o maior barraco? Já ouviram essa expressão? Quem nunca ouviu essa expressão? Levanta a mão. Fulano armou o maior barraco, né? E eu fui pesquisar o que significa essa expressão, armar o maior barraco. Sabe o que eu achei? Situação embaraçosa, causar discussão, desentendimento. Olha só. Quando a gente ouve falar de Jonas, a gente pensa logo: bom, ele era o profeta fujão, não é verdade? Não é isso que vem à nossa mente? O profeta que fugiu, que não quis ir para Tarsis. Mas a grande verdade é que Jonas, ele cometeu outros pecados. Ele fez outras coisas que a Bíblia está alistando e que às vezes passa desapercebido. E que a gente também comete por vezes. Ele se viu num momento de extrema ira. De extrema ira. Quantas vezes a gente reage dessa forma também, né? O que é ira, pastora? O que é ira para você? Quem nunca se irou aqui? E eu costumo dizer que essa é uma geração, eu sempre falo que é a geração do fast food, que é a geração que quer tudo rápido, e também é a geração que mais se ira.
porque quer tudo rápido, porque não tem paciência com nada. E o que é ira? Eu fui pesquisar também o que é ira. E o dicionário diz que é um ato moral que envolve toda a alma da pessoa. Olha só, é um ato moral que envolve toda a alma da pessoa. E a ira, queridos, ela desencadeia várias coisas na nossa vida, várias reações. Como, por exemplo, palavrões. Você acredita que tem crente que chama palavrão? Não vou ouvir nenhum misericórdia daí, não? Misericórdia. É para ter misericórdia mesmo, mas tem crente que chama palavrão, irmãos. A ira também desencadeia palavras de acusação, volume de voz alto, olhar furioso, ferir intencionalmente as pessoas, tanto com as ações quanto com as palavras, difamar o caráter do outro, ferir fisicamente, odiar no íntimo, vingar-se e guardar ressentimento. São todas essas coisas que elas advêm de uma ira profunda dentro de nós. Agora eu pergunto para você, por que Jonas se irou? Por que Jonas se irou? Não muito diferente de nós, não é? Jonas se irou porque Deus mandou ele pregar em Nínive e ele fugiu. Todo mundo sabe que ele fugiu, foi para Tarsis. E ali levaram ele, colocaram ele na água porque estava tendo uma tempestade muito grande e o navio estava quase para afundar. E aí jogaram a sorte, jogaram ele no mar. E ali veio um peixe grande, pegou Jonas, engoliu Jonas. E ele ficou ali 3 dias na barriga daquele peixe, orando, falando: Senhor, o que eu fiz? Me perdoa, eu quero voltar, eu vou te obedecer, Senhor. Né? E aí, queridos, o que foi que aconteceu? Ele saiu dali, foi pregar em Nínive e todo mundo se arrependeu. Ele está vendo, Senhor? Eu não queria ir. Por que o Senhor mandou eu ir? Agora como é que fica a minha cara? Todo mundo se arrependeu e o Senhor não destruiu a cidade. E Deus resolveu não destruir a cidade, porque todo mundo se arrependeu. A minha pergunta para você nessa noite é: quantas vezes você se sentiu assim? Tão contrariado? Não é? De receber não como resposta, talvez. Quantas vezes você se sentiu tão irado quando a tua opinião não prevalece? Quando você é chamado a atenção por alguma coisa? E aí você fica tão contrariado dentro de você, que aí você reage de alguma forma. E meu conselho para você nessa noite é: desarme sua barraca. Aí você pode dizer: pastora, como é que eu vou conseguir desarmar a minha barraca? E eu tenho algumas sugestões para você. E a primeira delas está aí no versículo 2. Jonas, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo. E o primeiro conselho que eu te dou nessa noite é: pare de questionar a soberania de Deus. Sabe, queridos, às vezes Deus usa pessoas para nos confrontar. Às vezes Deus usa situações para nos confrontar e a gente fica: por que, Senhor? Na nossa vida tem muitos porquês, sim ou não? Tem muitos porquês. Os porquês, eles roubam a alegria e o contentamento da nossa vida. Ah, Senhor, por que o Senhor ainda não me deu meu marido? Ah, Senhor, por que eu ainda não casei? Por que eu ainda não passei naquele concurso público? Por que eu fui abusada na minha infância? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Sabe, queridos, os porquês, eles roubam a alegria do nosso coração. Eles roubam a alegria do nosso coração. A confiança que a gente tem em Deus, eles roubam. Não cabe a nós, queridos, o porquê, cabe ao Senhor. Então não questione a soberania de Deus, apenas confie. Eu me lembro de Jó. A Bíblia diz se você for ler a história de Jó, do capítulo 3 ao capítulo 38, você vai ver um Jó reclamão. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Quando chega no capítulo 40, aí Deus diz assim para ele: Jonas, para. Por um acaso você sabe quem eu sou? Por um acaso você sabe quem eu sou? Eu sei o que eu faço, Jonas. Jó. Deus disse para Jó: eu sei o que eu faço. Então para de reclamar, para de perguntar por quê, eu sei. E aí no último capítulo, no capítulo 42, Jó diz: Senhor,
bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos eles te veem. Sabe, queridos, então não cabe a mim e a você os porquês. Não cabe a mim e a você questionar a soberania de Deus. Deus sabia o que Ele estava fazendo aqui. Deus é um Deus de compaixão e Ele sabia o que Ele estava fazendo. Mas Jó veio questionar. Escute algo, querido. Todo problema, ele tem um benefício na nossa vida. Diga para o seu irmão, todo problema tem um benefício. Quando eu me lembro, eu olho para a vida de Davi. Davi estava lá com aquele Golias, com aquele gigante. E ele foi perguntar assim, ele está enfrentando, ele está querendo afrontar o exército do Deus vivo. O que vão dar para quem matar esse Golias? Aí disseram, olha, não vai mais pagar imposto nunca mais, e o rei vai dar a filha dele para casar com ele. Pensa que ele olhou para o gigante? Pensa que ele olhou para o problema? Não, ele olhou para o benefício. Então todo problema, ele tem um benefício. Ele disse, sei lá, essa mulher vai ser minha. E aí foi e derrotou o Golias. Então paremos de olhar para os problemas, vamos olhar para o benefício que aquilo nos traz. Posso ouvir amém? Segundo, não fuja das suas responsabilidades por causa das suas feridas. Não fuja. Quantas responsabilidades a gente tem? Eu não digo dentro da igreja, mas eu digo como amigo, como filho. Quantas responsabilidades a gente tem, querido? E às vezes a gente está fugindo. Sabe, o Jonas pediu que Deus o matasse. Senhor, é melhor eu morrer. É melhor eu morrer. É muito fácil a gente fugir dos problemas e não encará-los, não é? Ele pediu a morte. Quantas vezes você se sente assim, tão injustiçado, tão cheio de si, que você diz assim, eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero mais saber de nada. Eu não vou mais ficar ouvindo isso, eu não preciso disso. Tão cheios de justificativa, né? Tão cheios do seu eu. Isso não é justo. Não deveria ter sido assim. Deveria ter sido de outro jeito. E a ira, ela te faz interpretar, queridos, erradamente uma atitude e um fato. Obrigada. E foi exatamente o que Jonas fez. Ele interpretou o que Deus fez de maneira errada. Por que, Senhor? Tu estás tendo compaixão. Ele se irou sobremaneira. Terceiro conselho que eu te dou nessa noite. Não armazene pendências no seu coração. Não armazene. Todas as vezes que você fica irado com alguma coisa, se você não colocar diante de Deus, você tem fortes probabilidades de você guardar no seu coração. Você precisa tratar a ira do coração. Você pode me perguntar, pastora, mas é pecado se irar? Eu vou te dizer não. O que é pecado é você deixar o sol se pôr sobre a sua ira. A Bíblia diz que Jesus, ele se irou ali no templo. E aí ele chutou, porque eles estavam vendendo coisas no templo, e ele não queria que isso acontecesse. Mas o erro está, o pecado está, quando a gente deixa a ira no nosso coração. Uma pessoa, quando ela está dominada pela ira, ela não raciocina direito, irmãos. Ela fala o que não deve, ela faz o que não deve fazer. Houve um tempo na minha vida em que eu estava ferida com todo mundo, porque eu tinha me ferido com uma pessoa. E eu achava que todo mundo estava no barco. E eu me lembro que aconteceu uma situação comigo, com uma pessoa muito próxima de mim. E eu disse, Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Eu me lembro, queridos, que eu fui para dentro do meu quarto e eu comecei a orar. E eu estava tão indignada, eu estava com tanta raiva. E eu batia no meu peito e dizia, eu fiz o que Davi fez. Davi deu comandos para a sua alma. Davi disse assim, Senhor, aquieta a alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele estava dando comandos para a sua alma. E eu me lembro que eu ajoelhada ali, chorando e chateada, eu dizia assim, alma, você perdoa fulano, alma. Eu estou te dizendo, alma, que você perdoa fulano. Nós precisamos dar comandos para a nossa alma, queridos. Precisamos dar comandos. Não armazene pendências no seu coração, feridas de ninguém, picuinhas, disse-me disse. Como tem isso no meio da igreja? E nós precisamos banir isso. Nós somos o povo eleito do Senhor, a noiva que vai subir. Glória a Deus. Aleluia.
A noiva que precisa estar adornada, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Não acumule nada no seu coração. Pare com seus achismos. Porque eu penso, eu acho, não deveria ser assim. Ei, vai orar. Porque no meio da igreja muita gente pensa que pode mandar, irmãos. O dono da igreja é o Senhor. Posso ouvir amém? Ele é o Senhor. Então não se ire, jovem, com seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com seus irmãos. Sai para lá, menino. Seja mais tranquilo. Reflita mais a doçura de Deus. Diga para o seu irmão aí, reflita a doçura de Deus. Escute algo que eu vou te dizer. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa vencer as batalhas do seu coração. Porque homens e mulheres de Deus, eles não são regidos pela alma. Eles são conduzidos pelo Espírito e não pela alma. Como essas coisas atrapalham, irmãos, o fluir de Deus na nossa vida, pendências no nosso coração. Disse-me disse, se submeta, não reaja. Diga para o seu irmão, não reaja, irmão. Mate o seu velho homem dia após dia. Quarto, rejeite o isolamento. No versículo 5, ele armou uma barraca e foi para lá e ficou sozinho, esperando ver Nínive ser destruída. Quando ele descobre que Deus teve compaixão do povo e não destruiu, ele ficou mais irado ainda, irmãos. Ele foi para lá, se isolou. Quando a gente está chateada, o primeiro sintoma é a gente se isola. A gente não quer papo com ninguém, né? A gente não aceita conselhos. A gente não aceita estar perto de pessoas que vão falar, você está errado, não faz isso, pare com isso. Barraca. Eu intitulei um nome para aquela barraca de Jonas. Aquela barraca era a barraca das lamentações. Como a gente faz isso, né? A gente vai para casa e começa a se lamentar. Começa a se lamentar. Tadinho de mim. É a síndrome do patinho feio. Ninguém me ama, ninguém me quer. Alguns têm a síndrome da Gabriela, né? Eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Olha só, irmãos, ele estava se lamentando que eu morra, Senhor. Ou vice-versa, que todo mundo morra e eu viva. Imagina um negócio desse, né? Uma pessoa, quando está aborrecida, ela quer ficar sozinha. E eu te digo nessa noite, abra a mão das suas queixas. Mate esses sentimentos dentro de você, senão eles vão matar você. Satanás quer colocar você dentro de uma barraca de lamentação, para você ficar se achando sempre a vítima da situação. Vai crescer, irmão. Se aconteceu com você, é para você crescer. Deus não coloca coisas grandes na mão de criança. E se você se sentiu tão ofendido, se você se sentiu tão machucado, significa que você ainda não cresceu o suficiente para Deus te dar aquilo que você tanto quer. Posso ouvir amém? Então, querido, liberte-se hoje. Vá para Nínive curado. Você quer refletir o caráter de Deus? Você tem que estar aqui, ó, curado, resolvido na sua alma, na sua identidade. Ei, fulano me xingou, fulano falou mal de mim, não deu certo aquilo que eu planejei, o meu ministério está indo por água abaixo. Ei, eu sei que o meu Redentor vive. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Aleluia. Aleluia. A tua faculdade, a tua vizinhança, os teus colegas, a tua família, a tua Nínive, irmão. Pare de fugir dela. Sabe quando você foge dela? Quando você não se comporta como um profeta. Porque Jonas não estava se comportando como um profeta. Quinto conselho que eu te dou nessa noite: não seja dirigido pela alma, e sim pela palavra de Deus.
Jonas, como um profeta, estava ali completamente entregue à alma dele, ao achismo dele. Ele não estava sendo conduzido pela palavra que o Senhor havia dito. Jonas, vai para Nínive. Eu tenho uma missão ali com aqueles 120 mil habitantes. Ele estava sendo conduzido pela sua alma. Ah, Deus, eu sabia que o Senhor ia mudar de ideia. Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia. Eu sabia. Ele esqueceu que a vida dele foi poupada pela misericórdia de Deus, porque capítulos antes, ele estava dentro da barriga de um peixe. E aí ele pediu perdão, não é? E foi poupado. E às vezes, queridos, nós queremos matar os nossos irmãos. Quantas vezes nós somos poupados pelo Senhor, pela misericórdia de Deus, e nós não queremos ter misericórdia com as pessoas. Nós só queremos matar as pessoas. Nós só queremos colocar as pessoas lá embaixo, quando na verdade, quantas vezes nós já recebemos a misericórdia de Deus? Misericórdia de pessoas também, que nos perdoaram. Sabe, queridos, eu sempre quando eu vou aconselhar, ou eu sempre quando eu vou conversar com alguém, eu procuro me colocar no lugar da pessoa. Sabe por quê? É muito fácil eu colocar uma forca na cabeça da pessoa e dizer assim, olha, no pescoço da pessoa e dizer, faz assim. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Ei, se coloque no lugar dela se você faria isso. Nós não somos donos da verdade, queridos. Os teus pensamentos não são os melhores. Nós precisamos pensar com esse livro dentro de nós. Isso aqui é vida para a nossa vida. Então que caiam por terra os nossos achismos e conceitos humanos e sofismas. E que prevaleça a palavra do Senhor na nossa vida, amém? Aleluia. Jonas estava com o coração completamente em crise debaixo daquela abororeira, né? A boboreira, que era a planta que Deus fez nascer sobre ele ali. E ele estava completamente em crise, com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva, com um monte de sentimentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele estava tão contrariado que ele deixou toda essa decepção se armazenar dentro dele. Sabe por que muitos cristãos não têm um coração cheio de compaixão? Porque eles deixaram outros sentimentos preencherem o seu coração. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então se você tem raiva, você vai começar a nutrir ressentimento, você vai começar a nutrir decepção, você vai começar a nutrir vários sentimentos ruins. Não tem como você estar triste e nutrir alegria dentro de você. A Bíblia diz que de uma fonte não pode proceder 2 tipos de águas. E a mesma coisa, se você está cheio desses sentimentos, como é que você vai se encher do amor, da alegria, da paz, da comunhão? Não tem como. Você quer estar cheio de Deus? Se encha da palavra. Se encha da palavra. Infelizmente nós vemos muitas pessoas que não fazem desse livro o seu manual. Eu sempre digo que esse livro é o nosso manual de bom funcionamento. Você quer saber como vai funcionar bem nessa terra? Está aqui. Manual de bom funcionamento. Nós precisamos nutrir, nos alimentar desse livro. Olha, queridos, essa palavra é primeiro para mim, queridos. É primeiro para mim. Eu sempre digo, Senhor, não me deixa pregar nada que eu não viva. Que aquilo não seja rema para a minha vida primeiro. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu me lembro de uma historinha que eram 2 vizinhos. Eles não suportavam um ao outro. Aliás, tinha um vizinho que não gostava mais do outro. E aí ele disse assim, eu vou pegar esse vizinho, eu já estou muito chateado com ele, eu já não aguento mais esse vizinho. Eu vou dar um presente para ele. Ele pegou uma caixa e colocou um monte de cocô de cavalo. Disse que eu vou dar para o meu vizinho. Que eu não suporto esse vizinho. Pegou e deu. Mandou levar. E o vizinho todo, olha, meu vizinho me mandou um presente, todo embalado, bonito. Quando ele abre, olha, estrume, irmãos, cocô de cavalo ali. Aí ele ficou pensando. Rápido ele tirou aquilo, embalou um outro presente. E mandou deixar na casa dele. Aí o vizinho que havia dado o cocô de cavalo abriu, eu disse, olha, ele quer me dar o troco, né? Bora ver o que ele colocou aqui. Aí quando ele abre, várias flores.
Ele olhou, nossa, ele mandou flores para mim. Qual é a moral da história? Que a gente dá o que a gente tem, queridos. A gente só dá o que a gente tem. Você vai reagir, escute algo, você vai reagir de acordo com o que tem dentro de você. Se tem rebeldia dentro do seu coração, é dessa forma que você vai reagir. Mas se tem amor, se tem perdão, se tem a palavra de Deus, você vai reagir conforme a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Nós damos aquilo que temos, queridos. Não tem jeito. Nós colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Você é definido, escute algo. Você é definido por como você reage à palavra de Deus. É por isso que você é definido. Se você está ouvindo uma palavra e você recebe aquela palavra, e você armazena aquela palavra, e você vive aquela palavra, significa que você está reagindo à palavra de Deus. 6º, versículo 7. Acabei nem lendo os versículos. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Olha só, Deus fez nascer uma planta. No outro dia, Deus matou a planta. Escute algo. O 6º conselho que eu te dou nessa noite, para que você desarme sua barraca: esteja atento e vigilante. O que isso tem a ver, pastora? Deus havia plantado a aboboreira num dia e no outro ele fez secar. Ele estava querendo dizer, com outras palavras, para Jonas o seguinte: Jonas, Satanás, ele quer plantar sementes no teu coração, sementes de ciúme, de mágoas, de ressentimentos, de inveja. Mas mate eles o mais rápido possível. Mate essa planta o mais rápido possível. Não deixe ela criar raízes dentro de você. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Então, se você deixa aqueles sentimentos dentro de você por muito... depois o tempo se resolve. O tempo não resolve, irmãos. O tempo não resolve, fica ali dentro. Pendências, elas são para serem resolvidas e não para serem armazenadas. Posso ouvir amém? Vocês estão tão calados hoje. Então não deixe criar raízes de amargura, resolva logo. Se alguém te falou algo de alguém, sabe o que você vai fazer? Você vai orar. E você vai chegar com essa pessoa: olha, fulano nem precisa dizer quem foi, eu soube que você falou mal de mim, é verdade. Não fique nutrindo no seu coração, na sua mente, que aí você vai começar a ver o irmão: o irmão é falso, o irmão falou de mim, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Isso não é maturidade, irmãos. Isso não é maturidade. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas eu cresci. Eu estou num outro tempo, eu estou num outro estágio. Eu vou avançar, porque o meu alvo é Cristo. Porque o meu alvo é Cristo. Tem gente que sai amuado dentro da igreja. Pare de fazer bico. Diga para o seu irmão: pare de fazer bico. Eu te pergunto nessa noite: qual é a semente que está te perturbando? Qual é a semente que está te perturbando? Hoje Deus quer fazer esse mal secar na tua vida. Amém? E aí Deus põe Jonas à prova. Deus faz, e aí vê o quanto Jonas estava sem compaixão, o quanto Jonas estava irritado. Deus fez secar e Deus disse assim para ele: Jonas, você não se compadece de 120 mil habitantes e você se compadece dessa planta que nem te deu trabalho para fazer nascer? Que história é essa, Jonas? Sabe, existem situações, queridos, que elas vêm para revelar o nosso coração. As situações que acontecem na nossa vida, ou quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja, quer seja com parentes, quer seja com quem quer que seja, irmãos, elas vêm para revelar o que tem no nosso coração. E eu sempre digo para Deus: Senhor,
Deixa-me ser aprovada. Porque a pior coisa, irmãos, é quando a gente reage. É quando a gente é reprovado diante de Deus. Nós reagimos muito, sabe por quê? Porque tem muita carne em nós ainda. E pouco a presença de Deus. Muita carne em nós e pouco a presença de Deus. Está na hora da gente entregar. Senhor, eu te entrego. Eu te entrego, Senhor. Que eu perca as minhas razões. O Senhor é o meu juiz. É difícil, né? Dizer isso. É difícil alguém bater na tua face e você dar outra. Mas esse é o Evangelho. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Você é livre, mas você precisa tomar a sua cruz. Você é livre. Esse é o caminho, irmãos, um caminho tão estreito, mas tão gostoso de andar. Porque você tem a certeza de que você não caminha só. Que embora você não consiga ver as pegadas do mestre, significa dizer que ele está te carregando no colo. Amém? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. 7º, para a gente vai encerrar, só falta mais 2. Decida viver livre. Liberdade, queridos, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Eu escolhi ser livre na minha alma. Eu escolhi. Deixa falarem de mim, não importa o que vão pensar de mim. Não tinha uma música antiga, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Decida viver assim. Você quer ser sarado, ser curado nas tuas emoções? Toda ferida, queridos, em nós nos coloca nessa posição de vítima. Mas você quer ser sarado? Você precisa decidir hoje. Eu quero. É uma questão de decisão. Perdoar não é esquecer, porque nós temos uma memória. Ninguém é burro, irmãos. A gente tem uma memória, a gente vai lembrar, não é? Mas a gente não vai lembrar com dor mais. Então é uma questão de decisão. Entenda uma coisa, na sua vida, nem tudo será do seu jeito. Jesus, vez por outra, como oleiro, vai quebrar o nosso vaso e vai refazer. Um coração doente não se alegra com nada, não se alegra com os outros. A pessoa está contando uma vitória, uma luta, ele só sabe criticar. Eu sempre digo aqui, já viram pessoas assim? Diz assim, ou o irmão chega lá com ele, olha, emagreci mais, você viu? É, emagreceu, mas ainda falta. Acabou a alegria do irmão. Não. Acabou a alegria do irmão. Olha outro. Olha, fulano, teu cabelo tá lindo, mas a tua barriga, o que adiantou? A gente pouco elogia, ó. Abra sua boca para elogiar, para falar coisas boas, para sorrir, para dizer, meu irmão, que bênção. Porque se não for para abençoar, então fique calado, irmão. Melhor ficar calado. Então abra sua boca, levante as pessoas. Seja uma árvore que dá sombra. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dar fruto como árvores, amém? Mas se você não estiver dando fruto, meu irmão, pelo menos sombra. Vira para o teu irmão e diz assim, pelo menos sombra. Sabe, é tão agradável você estar na presença de pessoas que te trazem paz, alegria, que sempre te colocam para cima. Agora, irmãos, tem gente que parece que é um encosto do teu lado. Como diz o meu marido, é uma jarra de limonada sem açúcar. Você não aguenta, é só falando problema, é só falando crítica, é só falando dos outros. Seja bálsamo. Seja a luz que os homens querem ver. Seja o perfume que os homens querem sentir. Seja a paz que as pessoas querem viver. Estou filósofa, né? De repente. Irmãos, é desse jeito. Me lembro de uma história. Jesus estava andando com seus discípulos. É uma história que não é verdadeira, mas ela tem um fundo de verdade enorme para a gente. E Jesus estava andando com seus discípulos, andando, e havia um cadáver ali na frente. E os discípulos se aproximando, credo, Jesus, bora sair daqui, está horrível.
Jesus, esse defunto está só putrefação, está cheio de tapuru. Ah, Jesus, os discípulos tudo criticando, falando. E cada vez mais Jesus se aproximando daquele cadáver, se aproximando. E os discípulos com a mão no nariz e querendo se aproximar, querendo se afastar. Jesus olhou e disse: que arcada dentária bonita. Jesus conseguiu ver numa podridão uma coisa boa. Será que você consegue ver isso nas pessoas? Porque tem gente que só sabe ver o mal no outro. Ah, fulano me magoou, fulano não presta. Que não presta, irmão. E tu presta? É. Nós somos muito julgadores, irmãos. Nós somos muito cheios das nossas razões. Fulano me magoou, estou bicudo com ele. Eu não quero mais ser amigo dele, ele é falso. Você já começa a colocar um estereótipo para a pessoa, que talvez seja um momento de fraqueza que aquela pessoa teve. Quantos momentos de fraqueza você já teve e falou mal também? Sim ou não? Vamos olhar, irmãos, as pessoas como Jesus vê. Que nessa noite você possa dizer: Senhor, tinha uma música antiga, amar como Jesus amou. Nananana. Como é a música? Eu não sei cantar, irmãos. Sabe cantar? Vai cantar? Maravilha. Alô. Eu não sou ministra de louvor, não canto, mas eu sei a letra da música. Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, sorrir como Jesus sorriu, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olha aí. Uma corajosa, né? Autógrafo, olha ali, autógrafo. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Não tem maior privilégio do que a gente colocar a cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A Lohane sabe esse versículo, viu, professora Aldenira? Para quem não sabe, professora Aldenira, seja bem-vinda, professora da minha filha, lá do John Knox. Seja bem-vinda aqui. Amém. Todos os dias, já virou quase reza. As meninas falam esse versículo: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Só Ele, irmãos. Só que para Ele nos fazer repousar em segurança, eu preciso olhar como Ele, eu preciso pensar como Ele, eu preciso agir como Ele, eu preciso ter tudo dEle dentro de mim. Amém, queridos? Não sei nem onde eu estava. Se existe algo que precisa morrer todos os dias, porque Deus estava querendo dizer: olha, faça morrer essa boboreira aí, faça morrer. Não deixe, não. E se tem algo que precisa morrer todos os dias, não é amanhã, todos os dias, é a nossa velha natureza. A Bíblia diz: fazei morrer. Ei, ele não está dizendo: olha, vai vir um anjo do céu, tchu, 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 tchu. Não vai acontecer assim, não, irmãos. Você vai sentir algo sobrenatural, não. Está dizendo: faça morrer a sua velha natureza. Ou seja, você pode. Só depende de você fazer morrer sua velha natureza. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros, né?
As experiências, escute algo, as experiências negativas, elas não determinam o que Deus vai fazer com você na sua vida hoje. As suas experiências que você teve não vão determinar o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? 8, e o último para a gente encerrar. Versículo 10 e 11. Não vou ler, mas permita que Deus faça as trocas na sua vida. Permita que Ele trabalhe dentro de você, que Ele troque esses sentimentos dentro de você. Permita isso. A Bíblia diz que Deus, Ele não vai arrombar teu coração, presta atenção, Ele bate na porta, ó. Ele é educado. Mas você tem que permitir, Senhor, eu quero ser moldado, eu quero ser trabalhado. Eu quero que o Senhor, Deus, irmãos, é expert em fazer as trocas. Ele mudou Saulo para Paulo, Abrão para Abraão. Ele mudou Moisés, irmãos, um homem brabo. Moisés era um homem, pensa num homem brabo. E ele é considerado hoje, aos nossos dias, o homem mais manso que houve nessa terra, irmãos. Pensa num homem embrutecido, era Moisés. Mas Deus trabalhou na vida dele e ele se permitiu. Não existe lugar difícil, escute algo, não existe lugar difícil. Existe lugar que ainda não se manifestou a glória de Deus. Não existe lugar difícil. Você pode dizer, o meu amigo que deveria estar aqui ouvindo essa palavra. Não, ei, é você. Para você. Diga para mim. Deus quis trocar o coração de Jonas. Deus quis mostrar assim para Jonas: Jonas, você ama mais as coisas materiais. Jonas, o quanto você é egoísta, Jonas. Você está pensando só em você. Quer dizer que você morre e fica todo mundo aí, ou então que todo mundo morre e você viva. É isso que você quer, Jonas? O quanto com essa sua atitude você está sendo egoísta, carnal. Ele chorou, irmãos. Ele se sensibilizou por causa de uma planta. E ele ficou duro, remoendo ferida, com ódio daquelas pessoas. Não coloque o seu coração nas coisas secundárias, queridos. As pessoas, elas são mais importantes do que as coisas. Não brigue com ninguém por causa de coisas. Não brigue com ninguém por causa de ministérios. Não brigue com ninguém por causa de posições. Não brigue com ninguém por causa de dinheiro. As pessoas são mais importantes do que coisas. Posso ouvir amém? É como se Deus estivesse dizendo: Jonas, há 120 mil pessoas que não me conhecem, Jonas. Enquanto você perde tempo com as suas razões. Como é que eu vou te usar assim, Jonas? Lá no versículo 8 diz assim, olha: e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O Espírito Santo quer soprar o vento dele sobre ti nessa noite, querida. Esse vento calmoso, que traz calma, que traz brandura para o nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde você colocou o seu coração? Nas coisas? Em você mesmo? Ou nas pessoas? Ou em Deus? Eu queria que você fizesse algo nessa noite. Que você pudesse dizer: Senhor, menos da minha alma e mais da tua presença. Tem uma canção que eu gosto muito, é do Ministério Zoe. Aquieta minha alma. Aquieta, alma, aquieta-te dentro de mim. Sabe, deixa Deus, deixa o Espírito Santo reinar na sua vida. Quando Jesus, preste atenção, quando Deus nos criou, irmãos, o ser humano estava em perfeito estado. Era Espírito que regia. Aí depois do Espírito vinha alma e corpo. Quando o pecado entrou no mundo, esse processo todo entre nós, ele inverteu. De modo que o ser humano, ele ficou sendo regido pela sua alma. Ficou sendo regido pela sua carne.
pelo corpo. E o espírito parece que ficou. Sabe, Deus quer trazer de volta essa estrutura. E fazer você, aqueles que servem a Deus, caminhar debaixo no espírito. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas no espírito. Se nós estivermos alinhados ao Espírito de Deus, queridos, tudo vai ser mais fácil para a gente. A Bíblia diz que a resposta branda alivia o furor. Como nós precisamos ser trabalhados dentro de nós nessa ira, sim ou não, irmãos? Eu queria que você colocasse a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Feche os teus olhos e não espere uma canção começar. Começa a dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, menos de mim e mais do Senhor. Menos das minhas razões e mais da tua palavra. Menos dos meus pensamentos e mais dos teus. Menos de mim. Mais da tua presença, mais da tua palavra, mais das tuas virtudes, mais do teu coração, mais da tua compaixão. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ore, querido, coloque seu coração diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Ah, doce Espírito de Deus. Doce Espírito de Deus. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos. Esse é o clamor do nosso coração, Deus. Vivermos uma vida aqui na terra que te agrade. Atrai o meu coração para o teu. Atrai, Senhor. De ti. Mas, Senhor, de ti. Mais de ti, Senhor. De ti. Eu quero mais de ti. Menos de mim, Senhor. Menos de mim, Senhor. Entregue as suas razões hoje ao Senhor. Menos de mim, Senhor. Ah, doce Espírito. De ti. Menos de mim. Menos de mim. Declare isso. Menos de mim. Menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, do teu amor, do teu caráter, Senhor, de ti, do teu perdão, Senhor, me enche de ti, do teu caráter, Senhor, mas dos teus frutos, da tua presença, Senhor, e menos de mim, menos de mim, do meu eu, da minha vontade, e menos de mim, das minhas razões, Senhor, menos de mim, Senhor, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Pai, nós oramos nessa noite, pedindo ao Senhor menos de nós, Senhor, menos de nós. Não queremos ser dirigidos pela carne, Deus, pela alma, mas nós queremos ser como obreiros aprovados diante do Senhor, que não tem do que se envergonhar. Ah, Deus, enche a nossa vida com a Tua palavra, enche a nossa vida com a Tua palavra nessa noite, enche a nossa mente, Deus, com os Teus pensamentos, enche o nosso coração com os Teus sentimentos. Nós queremos viver para o Senhor, Deus. Queremos andar como Jesus andou nessa terra. Queremos influenciar, Deus, nessa terra como jovens cheios do Teu Espírito. Alinha o nosso coração ao Teu, Senhor. Alinha a nossa mente à Tua. Alinha as nossas razões à Tua. Alinha os nossos anseios ao Teu coração, à Tua vontade, Senhor. Eis-nos aqui nessa noite. Menos de nós e mais do Senhor. Menos de nós e mais do Senhor. Menos, Senhor, menos de mim. Menos dos meus achismos. Menos e mais do Senhor. Querido, abraça o seu irmão e comece a orar por ele nessa hora. Diga: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a influenciar. Oh,